A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Olá a todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala, hoje no episódio 48. Nós estamos iniciando uma série aí sobre a igreja e a escatologia. Nós começamos no episódio passado, da semana passada, falando sobre a igreja e a grande tribulação. Hoje nós vamos colocar a parte 2 da igreja e a grande tribulação. Esse tema nós vamos discorrer sobre ele alguns episódios. Eu creio que vai ser de bastante edificação para muitos daqueles que desejam compreender muitas coisas, né? E saber a respeito da igreja. A igreja no contexto agora do final dos tempos, da escatologia. Então vamos começar aqui. Então a igreja e a grande tribulação é o nosso tema, hoje com a parte 2. Eu acredito que todos aí estejam atentos aí para ouvir. E quero pedir uma coisa para vocês antes de começar. Esse episódio aqui, na verdade não esse episódio, mas todo o nosso podcast, ele tem como finalidade a salvação e a edificação de vidas. E mais propriamente com o tema a escatologia, nós temos um propósito aqui, aliás, dois propósitos. Primeiro, que a igreja saiba, na verdade, o que a Bíblia verdadeiramente ensina sobre a escatologia. Quer dizer, tirar dúvidas, né? E vocês, aí então nos comentários, vocês podem mandar as suas perguntas, suas dúvidas, fazer os seus questionamentos, e nós vamos responder a todos, tá bom? E a segunda propósito também que nós temos, segundo propósito, é que o Senhor Deus, através das nossas vidas, esteja preparando a igreja para enfrentar os horrores que nós temos pela frente, segundo as Escrituras Sagradas, tá bom? Nós vamos acompanhar aqui, certo de que Deus dará para todos nós a vitória. A igreja vai atravessar esse período aqui e finalmente vai se casar com o noivo, que é Jesus Cristo. Amém? Tá bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui ao que nós estávamos falando no episódio anterior, nós temos aqui já no final do século XVIII, aí para finalzinho aí de 1700 e qualquer coisa, quase chegando em 1800, nós temos o advento aí de um homem católico e também um arauto do movimento adventista chamado Manuel de Lacunza, o Manuel de Lacunza. Então ele escreveu um livro chamado A Vinda do Messias em Glória e Majestade. O livro foi traduzido para o inglês por Edward Irving, que foi também um grande preletor, um grande ministrador da Palavra de Deus. A Igreja Adventista, naquela época, reconheceu Lacunza junto a outros como um dos arautos do movimento adventista, numa conferência na Inglaterra entre os anos de 1826 e 1830, onde seu livro foi analisado profundamente e difundido na Europa e Estados Unidos e chegou a influenciar o ambiente religioso de Guilherme Miller. Guilherme Miller é aquele chamado de William Miller, né? Que ele foi mais conhecido, né? Um grande líder. Ele foi conhecido porque foi um dos mais renomados cristãos que marcou a data, né, da volta de Jesus Cristo. Então, ele era um líder grande, né? E ele marcou a data da vida de Jesus Cristo, o que gerou, naquela época, um fato conhecido como a grande decepção
ou o grande desapontamento. E esse ocorrido foi no dia 22 de outubro de 1844. Nós já falamos algumas coisas já antes da era de 1800, né, até o final de 1700, e entramos aqui então na era aqui, no centenário, né, de 1800 e para frente. Então, o que foi esse grande movimento? Esse grande movimento foi uma decepção que aqueles que estavam esperando, baseado naquilo que o William Miller, né, estava pregando, né, sobre a data da vinda de Jesus Cristo, marcou um dia certo de Jesus Cristo vir. E esse fato, conhecido como a grande decepção ou grande desapontamento, ocorreu em 22 de outubro de 1844. Por quê? Porque Jesus não veio. Não tem e isso, toda vez que alguém tenta marcar a data da volta de Jesus Cristo, dá com os burros na água, porque não acontece, porque isso é um falso ensinamento, uma heresia, né? Então, naquela época, os participantes dessa conferência promoveram a pregação da segunda vinda de Jesus, influenciando os corpos doutrinários de 3 novas denominações naquela época que não existia. A Igreja Católica Apostólica, os Irmãos de Plymouth e os Adventistas. Então, no caso, eles são igrejas que estavam iniciando naquela época, né? A Igreja Nova Apostólica, ela chegou a atingir na época 10 milhões de membros. A Igreja dos Irmãos, chamada Igreja Plymouth, Igreja dos Irmãos, estava na época com 1 milhão de assistentes. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 16 milhões. Portanto, temos aí 27 milhões naquela época que foram influenciados por aquilo que estava começando naqueles dias, porque anterior a isso, como eu disse para vocês, o pré-tribulacionismo, essa questão da igreja vir antes da grande tribulação, arrebatamento invisível, vinda de Jesus Cristo em 2 fases, isso nunca existiu. Então, alguma menção, como falei para vocês aqui, no podcast passado, no episódio passado, então, de alguns pensando assim, bem raro, um ou outro, né? Porque realmente o que prevalecia na época, quer dizer, até 1820, 1830, é exatamente a doutrina que está expressa na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, como a igreja enfrentando a tribulação, a grande tribulação, e é uma igreja nitidamente pós-tribulacionista, os pais da igreja, e vem por aí. Então nós chegamos aqui na época do Edward Irving, ele é de 1792 até 1834. Ele pertenceu então na época aqui, conforme ele foi estabelecido aqui, começou aquele movimento, na Igreja Católica Apostólica, tentando mostrar, né, que o pré-tribulacionismo era alguma coisa bíblica, né? Então ele tentou demonstrar a validade do pré-tribulacionismo. Ele era um influenciador eloquente, muito eloquente, né? Pregou sobre um retorno secreto, quer dizer, uma vinda secreta de Jesus Cristo. Um pouco depois, ou mais ou menos junto a ele, apareceu o que eu mencionei para vocês aqui, no podcast passado, sobre aquela jovem de 15 anos, chamada Margaret MacDonald. Ela viveu entre 1815 e 1840. E ela tinha muitas experiências místicas, né? E ela profetizou, então, ela era a profetisa, a divisão da vinda de Jesus Cristo em 2 partes, coisas que a Bíblia não menciona. Mas como as pessoas reunidas lá em torno dela estavam ouvindo aquela profecia, normalmente a profecia de Deus e tal, vamos dar ouvido. Então, apesar de uma boa parte dessas profecias, aliás, a maior parte dessas profecias, não serem profecias vindas da parte de Deus, e nem estão de acordo também com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Então, ela profetizou, então, que Jesus Cristo viria em 2 partes, ou seja, em 2 fases, né? Dividiu a vida de Cristo em 2 etapas.
Juntamente com Margaret MacDonald, veio John Nelson Darby, né, que de 1800 a 1882, participando também dos irmãos lá de Plymouth, né? E esse John Nelson Darby, ele foi um sistematizador da doutrina pré-tribulacionista, mais chamada de dispensacionalismo, quer dizer, que dividia toda a era da igreja em dispensações. Na verdade, toda a história da igreja, né? Então, os ensinos de Irving, que era um eloquente pregador, né? Juntamente com a duvidosa profecia de Margaret MacDonald. A Margaret MacDonald foi a primeira pessoa a dividir a vinda de Jesus Cristo em duas etapas ou duas fases, coisas que a Bíblia não faz. E a teologia, juntamente com a teologia de John Nelson Darby, então esses três personagens, né? Então, Margaret MacDonald, John Nelson Darby e Edward Irving, então esses três personagens foram, a partir dos anos 1820 e 1830, os principais divulgadores do pré-tribulacionismo e seus ensinos contrários às escrituras sagradas, em que a Bíblia é desconsiderada e colocada de lado. Então, eu listei aqui, de tudo que o pré-tribulacionismo prega, eles têm 3 pontos aqui que são cruciais para eles, além de outros, né, mas eu mencionei aqui só 3. Primeiro, a divisão da vinda de Jesus Cristo em 2 fases. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Não tem um versículo da Bíblia que dê um entendimento desse. Segundo o que eu anotei aqui, também fala de uma vinda de Jesus Cristo, ou seja, de uma vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, né, de maneira secreta. Ou seja, Jesus Cristo vinha, né, e ninguém ficava sabendo. Como esses vídeos que aparecem aí, né, nas redes sociais, né, na internet, em vários lugares, as pessoas estão reunidas lá na igreja, de repente muita gente desaparece, eles ficam procurando, ficaram só as roupas das pessoas e tal, e tem essa parte aí, né? E é o segundo tópico que eu coloquei aqui. O terceiro é de dizerem que o arrebatamento da igreja vai se dar antes da grande tribulação, aquilo que eu mencionei aí no podcast passado, no episódio passado. Então eu mencionei também que a Bíblia de referência de Scofield, naquela época, aí Scofield viveu entre 1843 e 1921, então ele fez uma sistematização, colocou todas aquelas ideias que aqueles 3 outros líderes estavam defendendo e pregando, né? E ele ele fez uma Bíblia de referências, chamada Bíblia de referência de Scofield. Então ele viajou, quando essa Bíblia ficou pronta, ele tinha colocado na Bíblia, então, todas essas coisas aí que a Escritura Sagrada não aprovam, né, essas que eu mencionei para vocês aí. Então ele fez uma sistematização dessas referências, né, e ele viajava todos os Estados Unidos com a sua Bíblia de referência, com essas notas de rodapé sobre o pré-tribulacionismo. Aí que o pré-tribulacionismo começou a crescer. Ninguém tinha essa doutrina até nessa época de 1820. Então depois veio um outro senhor chamado J. Campbell Morgan, que viveu de 1863 até 1945. Depois que ele começou a estudar algumas coisas, ele começou a se aderir, tal, e depois ele foi estudando e vendo pela Bíblia, confrontando com a Bíblia, e ele disse depois, então, eu já li isso aqui no podcast passado, então ele disse depois, conheço muito bem esta doutrina, ele estudou a fundo o pré-tribulacionismo, então ele disse, eu conheço muito bem esta doutrina, eu estudei profundamente este assunto e percebi o erro de tal ensino. Isso falando Campbell Morgan. Então ele fala, a ideia de uma vinda secreta de Cristo e a parte é uma divagação da interpretação profética e não dispõe de absolutamente nenhum fundamento bíblico, que é o que a gente vê hoje examinando as Escrituras, a gente não vê fundamento bíblico nenhum mesmo, nem menor possível a esse entendimento. Então veio depois que eu mencionei para vocês,
aquela visão do Olaf Hodge, né? Da última trombeta, que até apareceu aqui em 1952, e que teve bastante assistência aqui no Brasil. Depois disso veio a série Deixados para Trás, Left Behind, né? Que foi escrito, foi uma obra lançada com 12 volumes a partir de 1995 e vendeu aí centenas de milhões de exemplares, todos defendendo essa questão, né, do pré-tribulacionismo, que a igreja viria em duas partes, né, que o arrebatamento seria antes da grande tribulação e que Jesus Cristo viria invisível e tal, essa coisa toda aí. Depois desses livros, dessa série de Deixados para Trás, veio a série também de 3 filmes, também sobre o mesmo tema, né, Deixados para Trás. Teve começo no início dos anos 2000. Também foi uma série bem vista. E por último, mais em termos de Brasil, uma grande denominação brasileira. Depois, se eu resolver no próximo episódio, talvez eu fale o nome dessa denominação, mas por enquanto eu vou deixar sem mencionar. Mas só dizer que é uma grande igreja do Brasil, provavelmente a maior igreja em número aí de membros, né? Então, através de uma literatura pesada sobre o pré-tribulacionismo e toda essa doutrina aí, inundou o país todo. Por isso que, quando me vê a indignação dessa coisa aí, de que o Brasil estava repleto desse ensinamento, quer dizer, praticamente todas as pessoas que se convertiam, recebiam esse ensinamento do pré-tribulacionismo, desses ensinos heréticos, não é? Que não se encontram respaldo nenhum nas Escrituras Sagradas. Então, quando veio aí a minha entrada aí com o livro A Segunda Vinda, uma análise do pós-tribulacionismo. Daí, de lá para cá, começou a mudar alguma coisa. Bem, e eu falei também, agora passando para o de hoje, né? A diferença que o pré-tribulacionismo faz entre Israel e a igreja. Então, Jesus quebrou, segundo Paulo fala em Efésios, quebrou a barreira da separação que existia entre judeus e gentios. Lá no Efésios capítulo 2, vocês vão ter aí uma boa palavra de Paulo a esse respeito. Então, na verdade é o seguinte, os pré-tribulacionistas, eles continuam dizendo ainda que Deus tem um tratamento com Israel e um tratamento com a igreja. A igreja, assim, do ponto de vista pré-tribulacionista, assim, tão mimosa, aquela igreja que não pode sofrer nada. Os apóstolos sofreram, a igreja toda veio sofrendo durante a era da igreja, sofrendo muitas perseguições, sofrendo mortes, até hoje, né? Morre aí centenas de milhões de pessoas aí a cada ano, né? Por perseguição, né, religiosa, né? Continua a igreja sofrendo. Mas a igreja que eles chamam de igreja gentílica, que esse termo gentílico aí, é uma igreja que pertence só aos gentios, quer dizer, é uma igreja que não tem como participante dela os judeus, quer dizer, eles fazem separação entre judeus e igreja, né? Então, eles dizem por quê? Porque a grande tribulação que vier, ela não vem sobre a igreja, ela vem sobre só os judeus. E a igreja é tratada por eles como uma igreja gentílica, quer dizer, uma igreja que só tem gentios dentro dela. Então eles esquecem, né, que Paulo era judeu, todos os 12 apóstolos eram judeus, e também milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas hoje que existem, né, inclusive muitos judeus, pertencem também, porque eles creram em Jesus Cristo, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e entraram, né, foram salvos e, consequentemente, eles foram recebidos no corpo de Cristo, como igreja de Jesus. Então, mas os pré-tribulacionistas chegam a um ponto tão grave, a ponto de alguma coisa assim tão pesada que nós podemos até chamar de eclesiolatria, ou seja, uma adoração à igreja,
que ele chama de igreja gentílica, né? Que essa igreja é um bibelô, é uma teteinha do papaizinho que não pode sofrer nada. Todos os crentes podem passar tudo, mas essa igreja que os pré-tribulacionistas defendem não pode passar nada, não pode sofrer nada. Bem, essa é uma visão escapista, né? Uma visão que coloca a igreja fora da grande tribulação. E é uma doutrina, até uma teoria, né? Que ela é bem aceita, não porque ela seja bíblica, certo? Não porque ela seja bíblica, mas é porque um arrebatamento que vem antes que venha a grande tribulação, né, antes da volta de Jesus Cristo, né, veio esse arrebatamento antes, então esse arrebatamento invisível a qualquer momento é aceito não por ser bíblico, mas em razão da sua fama, pelo investimento pesado e intenso na sua divulgação, inclusive na divulgação através de literatura. Então, é mais cômodo, é mais fácil, é mais aceitável, é mais palatável fugir da grande tribulação do que passar por ela. Eu também não gostaria de passar pela tribulação. Acho que não tem crente nenhum que gostaria de passar pela tribulação. Mas não é aquilo que a gente gosta ou deixa de gostar. Acontece o seguinte, é o que a Bíblia fala ou deixa de falar. Essa é a questão principal. Então, o pré-tribulacionismo, eu coloquei aqui, né, é mais aceito exatamente por essa questão aí. Não por ser bíblico, mas em razão de sua questão, da sua visão tão doce aí, né, para a igreja não pode sofrer nada e tal, né? Agora, eu coloquei aqui, olha, se você ler unicamente a Bíblia Sagrada, sem ouvir, né, pregações a esse respeito, lendo só a Escritura Sagrada, você nunca vai achar dentro dela o pré-tribulacionismo. Nunca. Então, é mais cômodo e mais aceitável fugir da tribulação numa doutrina escapista. Mas se você se apegar só à Bíblia, você lendo unicamente a Bíblia, sem outros livros, sem nenhuma influência, você vai ver que a Bíblia ensina o pós-tribulacionismo, ou seja, que a igreja sofrerá a grande tribulação. Isso não tem nenhuma dúvida aí a respeito do conteúdo da Escritura Sagrada. Então, a divisão da vinda de Jesus Cristo em duas fases. A igreja no céu, sem nenhuma menção bíblica. As bodas do Cordeiro no céu também, durante 7 anos. A Bíblia não tem esse relato, né, em nada, né? E eu quero falar alguma coisa para vocês aqui agora a respeito de um episódio lá em Apocalipse, no capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse fala a respeito de quê? Apocalipse, no capítulo 12, fala a respeito daquela mulher, né, que foi perseguida, né? Eu vou abrir aqui para ler com vocês aqui uma parte aqui do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 12 fala sobre a mulher e o dragão. Os pré-tribulacionistas afirmam claramente que a igreja, ela é mencionada aí do capítulo 1 até o capítulo 4 do livro de Apocalipse. E eles falam também que a partir do capítulo 5 ou 6, até o final do capítulo 18, a igreja não é mencionada. Agora, eles têm que explicar algumas coisas, né, que fica assim muito em vista, né, e que pega eles de surpresa. Eu quero ler então aqui alguma coisa, aqui para vocês, do capítulo 12 de Apocalipse, quando fala sobre a mulher e o dragão. Então, essa visão aqui que João teve no Apocalipse, quando ele diz que viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher tem duas representatividades. Primeira é Israel, porque veja que
uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Quer dizer, como a Israel é constituído das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel, então tem-se um entendimento, quer dizer, uma parte do entendimento que tem dessa mulher aqui, é que ela pelo menos numa parte, ela representa então Israel. Mas de uma parte para a frente, então fala aqui também que essa mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E então, todo mundo sabe, né? Acho que qualquer um de vocês sabe, que o cristianismo nasceu onde? Nasceu em Israel. O cristianismo é judaico nesse sentido, de ter o nascimento. Então, Jesus nasceu no judeu, Jesus, humanamente falando, ele era judeu, todos os apóstolos de Jesus Cristo eram judeus, uns 12 e outros mais, inclusive o principal dos apóstolos, né, que era Paulo, também era judeu, e olha bem o que fala aqui João, a partir do versículo 5. Nasceu-lhe, pois, quer dizer, essa mulher, né, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ora, que filho é esse? Então, esse filho aqui, agora é transportado aqui para Apocalipse, dizendo aqui que aquela mulher, ou seja, representando aqui Israel ainda, né? Que deu à luz aquele filho. E nós estamos falando de Apocalipse capítulo 12, que o pré-tribulacionista diz que não existe. Do capítulo 6 até o final do capítulo 18 de Apocalipse, não tem igreja. E aqui nós estamos mencionando isso aqui. Que nasceu-lhe, pois, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é esse filho aqui dessa mulher? Essa mulher ainda é representante de Israel, então Jesus Cristo nasceu, humanamente falando, nasceu o quê? Nasceu judeu. Ele nasceu de Maria, e Maria era da tribo de Judá, não é? Então, esse filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Agora, olha, presta bem atenção o que diz aqui a partir do versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Agora a mulher aqui passa agora a representar o quê? Passa a representar agora a igreja. É a segunda interpretação que se tem. Primeiro, que essa mulher aqui do capítulo 12, ela tem uma representatividade de Israel. E segundo, ela tem também uma representatividade da igreja. Por quê? O que diz aqui? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Depois, João fala aqui a respeito aqui de o dragão, que teve aquela peleja lá no céu, e o dragão foi expulso e tal. E olha aqui o que fala aqui a respeito. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, seus demônios, né? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, que é Satanás, né? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, seus demônios, né? Que o seguiram, né? Então eu vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora veja bem aqui, a partir do versículo 11, aonde entra aqui a igreja. Olha, eles, pois, quer dizer, eles falando a respeito de quem aqui? Dos nossos irmãos, falando que
pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa esses nossos irmãos de dia e de noite diante de Deus. Agora ele diz que eles quem? Esses nossos irmãos. Esses nossos irmãos são quem? A igreja. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O diabo. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele continua dizendo aqui, o apóstolo João dizendo ainda, no versículo 13 de Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão, que é o diabo, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado, durante um tempo, tempos e metade do tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E agora, olha bem o que diz o versículo 17. O dragão irou-se, quer dizer, o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quer dizer, foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem é que tem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? A igreja. Então, a igreja está sendo dita aqui, que está sendo mencionado aqui dentro do capítulo 12 de Apocalipse, que os pré-tribulacionistas dizem que não tem a menção da igreja. Então, eu falei no episódio passado que o termo igreja não existe do capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse. O termo igreja, I-G-R-E-J-A. A palavra igreja não existe, mas a igreja está em todos esses capítulos aqui de Apocalipse, do 6 até o 18. Mas os pré-tribulacionistas, eles têm uma curiosidade. Eles falam que Apocalipse, nesses capítulos, não menciona a igreja. E a palavra igreja realmente não aparece. Mas eles falam também que a igreja só volta a ser mencionada a partir do capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então, do capítulo 19 até o capítulo 22, então a igreja volta a ser falada de novo, volta a ser mencionada. Agora, curiosidade, se vocês lerem lá do Apocalipse, capítulo 19, até o capítulo 22 de Apocalipse, vocês não vão ver também a palavra igreja lá. Mas eles falam que, de Apocalipse 19 em diante, tem igreja. Por quê que eles falam isso? Porque lá fala, apesar de não falar igreja, mas fala com todas as letras a respeito da igreja, que era aqueles santos de Deus que tinham o Cordeiro, que era o salvador deles, que tinha derramado o seu sangue, e eles tinham o cântico do Cordeiro, o cântico daqueles que foram resgatados da terra, de todas as nações, povos, tribos, línguas, de todas as nações da terra, e estavam lá agora perante o trono e perante o Cordeiro. Interessante. Ao mesmo tempo que eles dizem que de Apocalipse 6 até final de Apocalipse 18 não tem a menção da igreja, apesar de a palavra não fazer parte literalmente a palavra em si, mas retrata toda a igreja durante todos esses capítulos lá de Apocalipse, e eles fazem a afirmação de que Apocalipse, a partir do capítulo 19, aí volta a falar da igreja. Só que se você olhar de Apocalipse a partir do capítulo 19 em diante, que eles falam que volta a falar da igreja, não fala da igreja em termos do vocábulo igreja, em termos da palavra igreja.
não existe lá também. Então como é que eles vão sair dessa? Não tem como, né? Porque quem está com a palavra tem resposta para tudo, né? Que a palavra revela. Mas quem não está com a palavra fica titubeando, né? E a respeito de diversas coisas, passam a ter diversos ensinamentos contrários às escrituras sagradas e que se tornam verdadeiras, então, heresias. Aí contra, não só extra-bíblica, né? Mas também como contra a Bíblia, né? Contra aquilo que a palavra de Deus relata. Então, o que eu quero encerrar aqui, esse podcast, trazendo para vocês aqui uma informação. A doutrina pré-tribulacionista, ela peca em muitos sentidos. Então, ela só existe a partir dessa propaganda em massa que foi feita através desses recursos aqui que eles utilizaram e utilizam até hoje, né, para dizer, para fazer divulgação em massa, né? Na verdade, principalmente no Brasil e também nas Américas e em boa parte também da Europa. Mas eu quero informar para vocês, a doutrina bíblica do arrebatamento da igreja, né, da vinda de Jesus Cristo, ela é totalmente pós-tribulacional. Não tem a ver com aquilo que os pré-tribulacionistas pregam, como muitas coisas, né, que eles não têm como dar prova, né, de que a Bíblia menciona nos seus textos. Eu quero dizer para vocês alguma coisa aqui nesse momento, antes de encerrar. Eu quero pedir um favor para vocês. Como o nosso podcast aqui tem a visão, o propósito, né, de que Deus salve e edifique vidas, aqui através das nossas vidas aqui nesse podcast, eu peço um favor para vocês. Além de vocês terem esses comentários aí cujos comentários são bem-vindos, que vocês façam realmente as perguntas que vocês têm, as dúvidas, pode colocar aí no local aí das participações e dos ouvintes, né, dos assistentes, nos comentários, e me façam um favor, que vocês possam ajudar aqui o podcast divulgando, de todas as maneiras, de todas as redes sociais de vocês, façam a divulgação, porque vocês fazendo isso, vocês estão contribuindo com o Evangelho do Reino de Deus, que vai continuar avançando até chegar no dia em que Jesus Cristo aparecer nas nuvens. Então, com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Mas até lá, nós temos um trabalho árduo para fazer. Nós temos a Bíblia para poder ensinar e nós temos que incentivar vidas a buscarem na Bíblia, buscarem se atualizarem naquilo que a Bíblia ensina verdadeiramente sobre os últimos tempos. E nós estamos aqui então, esse já é o segundo episódio, que nós entramos aqui numa série sobre a igreja, a série chamada A Igreja e a Escatologia, tá? Então, no próximo podcast, ou seja, no próximo capítulo, no próximo episódio, nós vamos entrar já com o terceiro já dessa série de A Igreja e a Escatologia, e nós vamos falar por alguns capítulos, né, por alguns episódios, de tudo que se relaciona com a igreja e a escatologia. Eu creio que muitos vão ser edificados, muitos vão aprender, e eu gostaria que vocês, então, divulgassem isso aí, divulgassem em todas as redes sociais de vocês, e façam seus comentários, façam perguntas, são bem-vindas as perguntas, compartilhe isso aí à vontade, e você fazendo isso, você está cooperando com o Evangelho, com o progresso, né, com a propagação, com a divulgação do Evangelho do Reino de Deus, que ele é pregado para todas as nações da terra, não só aqui no Brasil,
mas também nas Américas, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em todos os lugares. Se vocês fizerem isso, vocês estão contribuindo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a expansão do Evangelho do nosso Deus. Amém? Eu conto aí, então, com a cooperação de vocês, que vocês façam isso aí e também vocês se inscrevam-se, aqueles que não foram inscritos ainda, não estão inscritos ainda no canal, que vocês inscrevam e deixem também o like de vocês aí, deixem o de acordo de vocês aí, ou se vocês não concordam, pode deixar também o desacordo, né? Você não é obrigado a colocar só concordância, pode colocar também a sua discordância, à vontade, mas eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui empenhados em propagar o Evangelho do Reino de Deus. E vocês são bem-vindos, juntamente com toda a sua família, todos os seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Então, nos ajude a divulgação, sabendo que isso aí você está contribuindo, você está sendo participante, você está ajudando o Evangelho de Jesus Cristo a ser espalhado em toda a face da terra, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então, agradeço a gentileza de sua assistência, da sua permanência conosco aí, ouvindo e vendo também, participando, e Deus que abençoe a vida de cada um de vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Abençoe as suas famílias, e eu continuo orando, eu tenho sempre feito isso, orando por todos vocês, e que Deus esteja abrindo a mente, o coração de vocês para compreenderem mais a palavra de Deus. E a Bíblia voltará na próxima semana com mais um episódio aí sobre a igreja e a escatologia. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.